Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Boa tarde, na verdade, né? A paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde a nós, uma ótima noite. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Passando a passar uma palavra, né? A qual eu estava meditando, eu quero compartilhar com você. Amém? Enquanto o livro de Mateus, capítulo 14, a gente vai tendo aqui alguns versículos a partir do 22, a qual fala assim, ó. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegara já à tarde, estava ali só, e o barco estava açoitado no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Agora nós vamos estar lendo lá no livro de João, aqui o 24, a gente está lendo aqui a partir do 36. Fala assim: Jesus aparece aos discípulos. Fala assim: e falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. E ele disse: por que estáis tão perturbados? E por que sobe tais pensamentos nos vossos corações? Veja as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Amém? E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe: tens aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Amém? Eu estava lendo essa passagem, especialmente aqui no livro de João, né? Quando o Senhor ele se apresenta aqui no meio dos discípulos, né? Os discípulos estavam ali preso, né? Tava até com medo, né? Por conta de tudo que já acontecido. E o Senhor se apresenta no meio deles. O Senhor fala assim: Pai seja convosco. Né? E aqui fala assim que eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito, né? Algumas traduções falam assim que via algum fantasma, né? Aí eu estava pensando eu falei assim: meu Deus, esses discípulos, né? Na primeira passagem que a gente lemos, nós lemos aqui quando o Senhor vai de encontro a eles, né? Ali sobre as águas, andando, né? O Senhor tá num culto, né? E fala para eles entrarem no barco para chegar ao outro lado. E o Senhor fica ali despedindo a multidão. E ali na alta madrugada, né? O Senhor vai orar após aquele culto, o Senhor vai orar e vê que o barco dele está açoitado pelo vento. O vento era ao contrário. E o Senhor vai de encontro a eles, assim como você vem de encontro a nós, né? E ali quando eles veem o Senhor andando sobre as águas, eles se espantam e pensam que é um fantasma, começam a gritar com medo, né? Então já duas passagens, né? Eu falei: meu Deus, esse discípulo vive no fantasma, né? Mas imagina, a gente, né, ri, às vezes até pensa, mas o que você pensaria, né? O que nós pensaríamos? Será que conosco seria diferente? Né? A gente vê um homem andando por cima das águas, né? Vê alguém andando por cima das águas, a gente fica assustado, né? E o nosso pensamento ia ser igual aos discípulos, né? Eu tava vendo aqui, eu falei fantasmas, né? Tem pessoas que vê fantasmas onde não tem, né? Que se você tá vendo fantasma onde você não tem, fala: Senhor, parece que eu tô vendo fantasma, sabe? Que você ia falar, saber que o Senhor, ele cuida de nós, né? Que o Senhor, assim como ele encontra com os discípulos, assim como o Senhor apareceu no meio dos discípulos, o Senhor, ele tá no nosso meio, né? O Senhor vê o nosso encontro. E o Senhor mais falou comigo nesta tarde, né? Sobre o fato, eu falei assim: o que é um fantasma? Né? Primeiro, fantasma não existe, né? Fantasma não existe. Mas a gente conhece um filme que a gente vê essas coisas de fantasma. Então, fala assim que os fantasmas são conhecidos por serem capazes de voar, atravessar matéria sólida, né? Tornar-se invisíveis, né? Intangíveis e possuir o corpo dos humanos, enfim, né? Vem toda essa fantasia de um fantasma. Mas eu quero falar para você que algo me chama a atenção, né? Que o Senhor falou assim: que o Senhor não quer que nós viemos pensar que estão vendo fantasmas, que a gente não venha ficar assustados, né? Que se você tá assustado, se você tá, sabe, vendo fantasma onde não tem, que isso venha sumir da sua cabeça e desaparecer. Porque o Senhor, ele falou assim: calma, sou eu, né? O Senhor, ele acalma os discípulos, que essa palavra, né, ela vai te acalmar, que ela vai em direção a você, ela traga calma a você, né? Aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, que eu tava vendo sobre esse negócio de fantasma, que me chamou a atenção, e falou assim: ó, o que é ser uma pessoa fantasma? Se existisse, né? Fala assim: ó, pessoa que já não tem a aparência ou talentos e que antes desfrutava, né? Isso falou muito comigo, né?
pessoas que já não têm aparência, que não têm talentos que antes desfrutava, né? Alguém que já morreu, alguém que já existiu, alguém que já fez algo, né? Mas agora ela não é mais nada, ela é um fantasma, né? Então o Senhor não quer que nós sejamos fantasmas, o Senhor não quer que a gente tenha esse pensamento de que eu não posso mais fazer, né? De quem sou eu? O Senhor falou assim, que nós existimos, né? Que assim como o Senhor é real ali, de encontro aos discípulos, né? O Senhor, ele não era um fantasma, ele era o filho do próprio Deus, de encontro aos discípulos que estavam com medo, né? Com um vento contrário, um barco. E o Senhor fala, calma, sou eu, não temas, né? Então não era um fantasma, né? Mesmo assim, quando o Senhor aparece no meio deles, dentro daquela casa, né? E eles se espantam e pensam que é um espírito, que é um fantasma. Eu falo, calma, né? Sou eu, né? Vejo minhas mãos, meus pés, uma coisa para comer. O Senhor come na frente deles, né? Então o Senhor, ele sempre vê o nosso encontro, né? Tirando todo susto, né? Tirando todo trauma, tirando todo pensamento errado, sabe? Então o Senhor, ele vê o nosso encontro. Eu quero falar uma coisa pra você que o Senhor falou comigo, né? Que o Senhor quer que a gente exista, né? Que a gente faça, que a gente frutifique, que a gente não seja somente um fantasma, mas que a gente faça assim, como se eu fosse assim, calma, sou eu. Que você fala assim, não, Senhor, eu existo. E que os teus talentos ao qual o Senhor te deu, os dons ao qual o Senhor te deu, sabe, algo que você era antes, você não é mais hoje, né, algo que ficou só a sombra de alguma coisa, fantástico, que é sombra de alguma coisa que você já foi. O Senhor fala assim, viu, seja o que você já foi um dia, né, desenterre os talentos que o Senhor te deu, sabe, use os dons, né, exista. Então, essa é a mensagem que eu coloco nessa tarde, que encheu meu coração, eu quero falar para você, né? Como o Senhor foi de encontro com aqueles discípulos, como o Senhor animou aqueles discípulos, como se fosse assim, calma, não sou um fantasma, sou eu, né? Que assim você também, sabe, toma essa passagem no seu coração e fala, Senhor, né, sou eu, né? O Senhor, ele veio para nos dar graça, para nos dar vitória, para nos fazer existir. Se você tá aí e fala, Senhor, eu tô como um fantasma, misericórdia, sabe? Que essa mensagem vai te acordar, que essa mensagem vai te consolar e que você desperte para a vida, que você viva. Amém? Essa é a mensagem. Viva, desperte, pratique, faça. Olhe para você e fala, não, Senhor, eu existo, eu tenho dons, eu tenho talentos, eu posso fazer, sabe? Aquilo que você colocou em minhas mãos. Amém? Que essa mensagem te fortifique, te fortaleça, que ela te alegre e que você fique essa mensagem no teu coração. Assim como o Senhor fez contra os discípulos, né? E falou, calma, sou eu. Que essa mensagem vá a você, sabe? Que encontre e ache em você graça para que você possa despertar para essa mensagem. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, simples a qual o Senhor me deu, Pai, porém poderosa, Senhor, a qual o Senhor não quer que a gente sejamos somente uma sombra, Senhor, mas que a gente exista, que a gente acorde, que a gente desfrute, Senhor, da vida que o Senhor nos deu, Pai, que assim como o Senhor é real, Pai, sobre aquelas águas, não sobre aquelas águas, ó Pai, assim como o Senhor é real, Senhor, dentro daquela casa, Senhor, e aqueles discípulos, assim o Senhor é real para com as nossas vidas, Senhor, o Senhor continua cuidando de nós, Senhor, desperta meu irmão, desperta a minha irmã, Senhor, e que ela sinta, Senhor, meu Deus, ó Pai, viva, Pai, que ela encontre vida, Senhor, através dessa mensagem, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, fique essa palavra no seu coração, né? Que você venha viver, amém? Se alegrar em Deus. Fiquem com Deus, uma ótima noite na paz e uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus.